Você em algum momento já ouviu dizer que a oração é uma forma de conseguir aquilo que você está querendo, ou de você pedir de um jeitinho diferente para Deus que Ele vai conseguir te entregar, ou se você fizer tal coisa em tal momento, em tal horário, Deus vai ficar mais bonzinho mediante aquilo que você está pedindo? Será mesmo que a oração é uma técnica para mudar a vontade de Deus, ou para você conseguir algo dele de um jeitinho diferente? Ou será que você foi ensinado de uma forma um tanto quanto bem distante daquilo que está nas Escrituras? Para começar, a gente precisa dividir em dois pontos: a diferença entre perseverança e teimosia. Perseverar é aquela parte onde você pede para Deus te capacitar para que você seja sustentado por Ele, para que você consiga passar por aquilo que está debaixo da vontade dele. Então não é o Senhor faz isso daqui porque é o que eu quero fazer e o Senhor precisa fazer. É diferente. Você precisa pedir para Deus para que Ele te sustente, para que você faça aquilo que está debaixo da vontade dele. E é até engraçado que nas Escrituras diz que quando você fica insistindo, persistindo numa coisa ali que Deus já te deixou claro de mil e uma formas que não é a vontade dele, as Escrituras chamam de burrice. Né? Nem de e tal, porque, né? Você pode converter ali um pouquinho também a parte do tolo com burrice, né? No nosso português aqui mais claro. A nossa oração não pode ser uma maquininha, sabe? Onde você fica toda hora colocando ficha ali para que você consiga aquilo que Deus quer. E aí, uma hora você vai conseguir acertar naquela ficha premiada e Deus vai te mandar aquele milagre. Tem essa grande diferença do que, como eu já falei para vocês, é esse ponto que às vezes deixa muita gente afastada dos caminhos, porque ela não recebe aquilo que ela está pedindo, ela não recebe o sinal que ela está querendo e ela acha que é porque Deus está bravo com ela ou porque Deus esqueceu dela. Hoje eu vou trazer o exemplo do apóstolo Paulo. Ele recebeu um não de Deus e é muito importante que você entenda a essência dessa mensagem para que você saiba como a gente pode lidar com os nãos que Deus nos dá mediante a muita coisa que a gente pede para ele. Paulo orou 3 vezes pedindo para Deus afastar dele aquele sofrimento. E aí Paulo não desistiu porque faltou fé para o Paulo, porque ele não confiava em Deus, mas porque ele ouviu de Deus que a graça de Deus bastava para ele. A minha graça te basta. Se Paulo estivesse nos tempos modernos, alguém já teria dito para ele que ou ele não orou direito, ou ele está fazendo uma coisa de errado, ou ele não contou muito bem assim para as pessoas o que está acontecendo de verdade, que é por isso que Deus ainda não respondeu àquela oração dele. Mas a grande perseverança de Paulo foi justamente continuar caminhando com aquele espinho na carne dele, porque ali sim era o reflexo que ele não estava sujeito à vontade daquilo que ele queria, ou eu não tô afim de passar por isso aqui, ou eu confio em ti, eu tenho fé que o Senhor pode curar, mas se o Senhor não curou ainda, então para mim o Senhor não serve de nada. Ele não foi por esse caminho. Ele justamente continuou caminhando e persistindo com aquele espinho na sua carne. Então, é aquele ponto que eu trouxe para vocês, é a diferença entre a persistência e a teimosia. Paulo não ficou ali brigando e tentando de alguma forma fazer alguma coisinha que conseguisse mudar aquela decisão que Deus tinha já definido na vida dele. E muitas das vezes a gente fica num caminho muito passivo, onde a nossa oração ela é apenas aquilo que a gente faz. Então você só ora, ora, ora e você não age, você não busca. Você não tenta pedir também para Deus, na sua oração e nos seus caminhos, para que Ele te mostre aquilo que você precisa fazer. Então, existe um momento onde você precisa sair apenas do lugar onde você ora e pede e clama para Deus, para o lugar onde você precisa agir. E eu vou trazer outro exemplo aqui, como o de Moisés ali no Mar Vermelho. Ele ficou lá orando e pedindo para Deus, e Deus respondeu para ele: por que você está clamando para mim? Vá lá e diga para o povo para marchar. Segue em frente, amigo. Porque o que mais acontece é justamente a pessoa ela não tem um problema de oração, ela não tem um problema de duvidar ou se afastar de Deus enquanto Deus não responde a oração dela. Mas aí acaba que ela fica só naquele lugar. Então ela não faz nada. Senhor, poxa, eu preciso que o Senhor me abençoe para conseguir aquela porta de emprego. E você não manda o currículo? E você não sai em busca de um curso, algo para se aperfeiçoar ou alguma coisa do tipo? Não tem como Deus te entregar aquela bênção se você não está buscando e fazendo a sua parte. Ou se você não está buscando pelo menos cumprir o mínimo que você consegue diante das circunstâncias que você tem. Às vezes nós ficamos falando tanto que esquecemos de agir. E é aí que não paramos para ouvir. Porque é quase que, né, transformamos num monólogo, onde só a gente fala, só a gente pede, e só a gente tá ali disponível para poder ouvir o que a gente quer ou fazer o que a gente quer. E Deus já tá tentando
te dar todas as formas possíveis de você conseguir ir para a guerra. Ele já te deu a armadura, já te deu tudo, só que você continua no quarto orando. Não tem como aquela bênção chegar até você se você não sai do lugar apenas onde você é um ouvinte passivo ou apenas alguma pessoa que está ali pedindo e você não vai para o campo de batalha. Jesus nos ensinou que Deus já sabe tudo o que a gente precisa, muito antes de pedirmos ou pensarmos. E quando você estudar as Escrituras, eu te recomendo que você estude e busque essas instruções, essas direções, esses caminhos que o próprio Cristo deixou para cada um de nós. Você vai ver que Ele mesmo diz: não se preocupe com o que vestir, com o que comer. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Cada dia trará para vocês as suas respectivas dificuldades. Eu estou traduzindo para vocês em uma linguagem mais simples, porque eu sei que muita gente tem dificuldade em ler a Bíblia e interpretar. Então, não carreguem com vocês alguma coisa que possa te afastar de Deus e você acha que Ele não está te escutando, Ele não está fazendo alguma coisa. Porque Ele já sabe de tudo. Então, se Ele está permitindo aquele espinho na sua carne, não fique questionando para Ele do porquê Ele está permitindo aquele espinho. Mas o que é que Ele quer te mostrar com aquilo? Eu sei que é difícil entender o propósito de algo quando mexe muito com o nosso íntimo. Eu sei que é difícil entender o propósito de alguma coisa quando é alguém que você ama tanto, que está ferido, que está precisando de um milagre de Deus. Mas só que você realmente precisa entender que tudo que Ele faz é bom. Bendito seja o nome do Senhor. E eu posso te recomendar a história de Jó, quando ele perdeu seus filhos, as suas riquezas, tudo. E ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu quero que você possa, e eu entendo o quanto dói, o quanto é difícil, porque eu já passei por tanto tempo também relutando e implorando para Deus para trazer aquele milagre que, na minha perspectiva, era aquilo que eu precisava. Só que Ele já sabe de tudo. E se Ele ainda está permitindo você andar com esse espinho, assim como Ele me permite andar com muitos espinhos até hoje, bendito seja o nome do Senhor. Isso não é fácil, pessoal, mas é o que realmente denuncia a nossa fé. Denuncia o quanto estamos sujeitos à vontade de Deus. Não aquilo que o mundo nos diz que é certo, não aquilo que o mundo diz que é correto, não aquilo que, não, então se você não recebeu ainda esse milagre, é porque você não orou direito, é porque você não fez aquele jejum de 40 dias. Precisamos estar debaixo da vontade de Deus, não daquilo que achamos que é o melhor para nós naquele momento. O Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós até quando não sabemos o que pedir ou como pedir. Então, não fique buscando aquele tapinha nas costas abençoado. Não fique buscando aquela técnica de oração onde você faz o jejum de tal e tal hora e faz a oração de tal jeito que assim você consegue baixar ali, né, a alavanca da caixinha de fichas que você está colocando daquela maquininha e aí Deus agora Ele vai ouvir o seu milagre. Não é assim que funciona. Se você está cansado de ouvir que a sua bênção não chegou por falta de perseverança, falta de fé ou alguma coisa do tipo, entenda que Deus é seu Pai. Ele não é um balcão onde você faz uma negociação. Eu te dou isso aqui, você me dá isso aqui. Se você não deu isso aqui, é porque eu também não te dei tal coisa. Você precisa sim fazer a sua parte. Deus ele pode sim não estar te entregando alguma bênção porque você realmente não está fazendo alguma coisa. Só que se você ficar somente no lugar onde você está olhando só para si, só para aquilo que você quer, você não vai conseguir ouvir aquilo que é a vontade do Pai. Perseverar é continuar fiel, mesmo em meias circunstâncias, sabendo que tudo que Ele faz é bom. E se Ele te deu esse fardo, e se Ele te deu essa resposta que é, espera um pouco, tenha um pouco de paciência, é o melhor que você tem, porque foi aquilo que Ele te entregou. Então, não continue num caminho onde você só olha para aquilo que você quer e não continue achando que você tem as melhores ideias ou tem a melhor forma de resolver aquilo. Porque Ele sabe de tudo. Porque se você está no caminho onde você faz alguma coisa contrária a isso, onde é que está a sua fé? Em quem você confia? Como é que você consegue dizer que você é cristão se você quer tudo debaixo da sua vontade? Como você consegue dizer que você confia em Deus? Como você consegue dizer que você ora tanto e é tão... Tem tantas formas, pessoal, que eu já vi pessoas dizendo que
ou conseguem alguma coisa com Deus, ou que não conseguiram porque estão fazendo algo de errado, elas ficam tão consumidas por aquilo e o próprio Deus não quer aquilo delas. Pare de tentar dar um jeito em Deus e comece a ouvir aquilo que Ele tem para você hoje, porque é isso que realmente vai fazer a diferença na sua caminhada. A verdadeira perseverança, ela produz paz no seu coração e não desespero. Essa é a grande diferença. Então, busque saber mais também sobre a paz que excede todo entendimento. E é muito bem explicativo, né? O desespero não é algo que Deus quer cultivar no seu coração. Muito pelo contrário. Que Jesus te abençoe.